Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bem, mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte. Bem, recentemente eu finalmente entendi qual é o foco do meu canal. Porque antigamente eu fazia, sei lá, gameplay, daí depois eu falava minha opinião sobre tal coisa. Enfim, daí eu finalmente entendi qual é o meu canal, né, que é sobre games. Mas eu vi a série do It, né, temporada 1 inteira, e eu resolvi dar minha opinião sobre a série. Bem, eu sei que a série não é recentemente, não é muito recentemente, né, que acabou, não. Foi nesse mês, mas não foi perto, né, do Natal nem nada. Mas esse foi o único momento que eu consegui gravar um vídeo. Então, eu vou falar minha opinião. Bora! Mas primeiro, uma curiosidade sobre a série. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas essa série, né, pra quem não viu, ela se passa antes do primeiro filme. Então, você se perguntou, nossa, então as pessoas fizeram um conteúdo original, né? Tudo que acontece na série é original. Bem, relativamente, porque no livro, né, já é citado as coisas que acontecem na série. Tipo, na série acontece um incêndio. E no livro cita que em 1962, né, que é o ano que se passa, realmente ocorreu um incêndio. Bem, a série, ela mesmo que cria novos personagens, né, foque mais em uma coisa original, ela ainda, né, esse acontecimento de 1962 é citado no livro. Então, eles só expandiram essa ideia. Bem, a primeira coisa que eu queria comentar sobre a série é sobre a qualidade. Bem, a qualidade eu achei muito boa. Eu achei os personagens bem desenvolvidos. Eu achei que ela foi muito bem escrita também. Enfim, por mim, ela é uma série impecável. Não, impecável não. Mas, tipo assim, ela é uma série ótima. Vale muito a pena você assistir. Tem sim partes muito legais, né? Do It, né? Principalmente. Só que a única coisa que eu não gostei muito é que não focou muito, né? No início da série não focou muito assim na coisa, né? Na criatura, o Pennywise. Focou mais nos personagens, como a cidade reagia, né? A coisa. E eu sinceramente prefiro a ideia, né? De mais focar na criatura em si e também nos protagonistas tentando entender o que ela é, tentando matar ela, enfim, tentando sobreviver a ela. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é sobre o Pennywise nessa série. Que bem, eu achei ele muito bom. Bem, o Pennywise em si, né, a forma de palhaço, não aparece até o 5º episódio. E, sinceramente, eu achei meio chatinho, né, isso. Porque, tipo assim, muita pessoa só conhece It pelo Pennywise, então eu achei uma escolha bem esquisita. Foi uma prática, né, uma técnica chamada a técnica do tubarão. Bem, sabe aquele filme dos anos 70, Tubarão? Então, uma coisa desse tubarão é que ele não aparece no filme e quase todo. Ele só aparece no final. E alguns diretores usaram essa prática de só mostrar o vilão no final, ou também na metade, enfim, não no começo ou no meio, para dar mais ênfase do que ele é. Mas a gente já viu It, então por mim não precisava fazer isso. E também, no 8º episódio, eu achei o visual dele muito bom, né? Que ele tá todo assim, até daqui até aqui, todo sujo de sangue. Foi por mim uma escolha boa de visual, né? Também. E também o visual dele é bem parecido com o dos filmes. Outra coisa que eu achei que essa série foi muito boa em falar é sobre o Maturin. Bem, pra quem não sabe o que é Maturin, ele nunca foi citado na série do It, né? Nessa série ou nos filmes. Ele só foi citado nos livros de Stephen King. Bem, para quem não sabe, os livros de Stephen King, eles são conectados. Sim, por exemplo, O Iluminado
que é um livro de Stephen King, mesmo que ele seja uma outra pegada, ele ainda assim tem conexão com It. E bem, cada um desses são universos e eles ficam conectados em um só lugar que parece meio que assim uma teia. E fora desses universos temos criaturas místicas e uma delas é o Maturin, que representa a criação e a bondade. Ele é o contrário da coisa, né, do Pennywise, que o Pennywise significa a destruição. E curiosamente, o Maturin foi o que criou o nosso universo no Stephen King. E no livro, ele ajuda muito os protagonistas a derrotar a coisa. E também na série mostra mais, como por exemplo, mostra mais tartarugas, né? Tipo assim, tem um personagem na escola que é uma tartaruga que ensina as crianças a como se defender de uma bomba atômica. E também, no início da série, né, no primeiro episódio, é citado que tartarugas dão sorte. Olha só que legal. Outra coisa que eu gostei muito, né, que a série fez foi falar a história do Pennywise. Bem, Pennywise não foi criado pela criatura, mas sim foi um homem chamado Bob Gray. E fala, né, mostra a série como a coisa conheceu, né, essa forma do palhaço, como ela matou o Bob Gray e também mostra como ele era, sabe? Eu achei isso muito bom. E pra quem não sabe, a coisa gostou, né, de usar a forma do Pennywise porque ela viu que ele consegue atrair facilmente as crianças. Olha lá. E enfim, eu achei uma escolha muito boa, né, de mostrar também não só dos anos 60, mas também do passado e também do futuro. Bem, sobre essa parte de futuro, eu vou explicar. Bem, como é um ser iluminado, né, é um ser acima de qualquer outro ser, então o tempo não faz diferença para ele. E na série mostra que ele sabe de quem está no futuro. Ele cita uma das crianças do futuro e até cita quem é a mãe. Cara, eu achei isso bem legal porque mostra que tempo é uma coisa, dane-se pra coisa, porque ele é um ser elevado. Aliás, eu não li o livro, mas eu entendi uma referência do livro. Bem, no livro, o Ed, que é o garoto que pensava ter um monte de doença, tinha muita asma, quando ele descobre que na verdade ele não tinha, era só a mãe manipulando, ela tenta convencer ele de que aqueles amigos dele são ruins. E ele fala: não, amigos são pessoas gentis, pessoas que constroem casas no seu coração, né? Para falar que amigos são pessoas que você ama. E na série é referenciada essa fala. A menina que gostava, né, do moleque que morreu, ela cita essa fala, né, no funeral dele. Isso por mim foi uma coisa boa porque também encaixou, né, perfeitamente no contexto. Bem, mas agora vamos falar do que eu deveria ter falado mais no início, que é sobre o quê? Os personagens principais. Bem, por mim, os personagens principais, eles são muito bem desenvolvidos. Por quê? Porque eles não têm uma personalidade porta, que é quando o personagem ele não tem nenhuma carisma, não tem nenhuma característica de personalidade. Ele é literalmente o básico. Mas não, todos os personagens eles têm uma característica. Ele quer se achar, a outra ela quer ficar com as populares, mas aprende que o que importa é ficar com seus amigos de verdade. A outra quer ter o pai de volta, a outra é tímida, sabe? Ele sempre consegue criar personagens únicos, personagens com personalidade. Por mim, esse é um legal também da série. Eles também conseguem criar personagens
bons personagens também, que eles não são chatos, sabe? E mesmo que os personagens, eles às vezes são chatos, eles são, eles na maioria do tempo são legais. E por mim é uma coisa que a série consegue fazer muito bem. Por mim também, que eu gostei muito, foi a filha, né, do Bob Gray, que ela só tava ajudando a coisa, não porque ela queria ver o caos nem nada, não, ela queria ter o pai de volta. E nisso ela ficou tão louca que ela achou que trabalhar pra coisa seria ter o pai de volta. Isso eu achei muito bom da série. Então nessa parte, só nessa parte, 5 estrelas. Outra coisa bem positiva da série é sobre a aprofundação na cidade. Bem, nos filmes, né, tanto dos anos 90, tanto nos anos de 2010, não foi aprofundado muito bem o que estava acontecendo na cidade. Era só literalmente, né, na parte dos adultos que eu tô falando, uns adultos, eles são uns babacas que não ligam que o bullying aconteça, não ligam que a coisa esteja devorando, sabe? Mas não, nessa série fala que tem adultos que se preocupam que suas crianças estão desaparecendo, se preocupam que as suas crianças estão praticando bullying, se preocupam que os filhos estejam sofrendo bullying. E também eu gostei que adicionaram os índios, né, lá. E também falaram que eles que aprisionaram a coisa. Então, por mim, é muito bom que eles estejam aprofundando. Às vezes, sabe, não fica tão legal, né? Não mostra muito o que as pessoas realmente querem ver, né? Que é os protagonistas e a coisa. Mas assim, mesmo assim, eles acertaram muito bem nessa parte. Agora eu vou falar do meu episódio favorito da série, que foi o último, o 8º episódio. Por quê? Porque literalmente ele é magnífico, né? O visual dele, principalmente no meio até o fim, né? Que eles estão presos no gelo. Todas as cenas lá foram muito lindas, impecáveis. Também a criatura, né? O Pennywise, ele foi muito bem atuado, né? Pelo cara. E também por mim foi realmente muito assustador. Não assustador, né, que eu tomei nenhum susto, assim, mas, tipo assim, foi bem aterrorizante. Também foi bem escrito o roteiro, também teve aquela referência que eu falei da fala do personagem. Foi literalmente tudo bem planejado. E também eu gostei muito do final, que as crianças e o espírito da outra criança, que eu, pelo menos, eu não entendi muito bem. E eu acredito que, na verdade, não seja o espírito, mas sim a força de vontade, né? Toda a alegria que ele causou, né? Também impulsionou, né? A eles a conseguirem derrotar a coisa e aprisionar ela, né? Na floresta. Eu achei bem legal. E eu vou falar também do meu episódio que eu menos gostei, que foi o episódio 4. Sim, o episódio da divisão da temporada. O porquê disso? Porque por mim foi um episódio longo, também o episódio que eles pretendia, né, mostrar coisas no próximo episódio, mas não mostrou nada. E também uma coisa, né, que foi algo mais pessoal de mim, é que a primeira vez que eu vi esse episódio, eu vi ela em inglês. E como é 1h06 dos caras falando um monte de palavras, sabe? Tipo assim, eu tentei ver com legenda. Só que, tipo assim, tinha 2 linhas de legenda. Eu consegui ver uma, tá bom. Daí eu ia ler a outra. Só que já tinham mudado de fala. Então não consegui acompanhar. Então eu tenho meio que assim um rancor pessoal por esse episódio. Mas, tirando isso, realmente não é um episódio muito legal. É mais falação por mim do que ação. Mas agora vamos para a nota final. Bem, eu vou falar de 2 formas. Uma de 0 a 10, né? E a outra em estrelas, né? Que o máximo é 5. Em nota, né, de 0 a 10, 8.6. Incrível.
E em estrelas, 4.8. Eu sei que não vai dar na mesma, sabe, eu botar essas notas, sabe, que tem uma diferenciação, né, não dá na mesma, mas foi o que eu captei, né, nessas diferentes formas de analisar. Mano, é muito boa essa série, eu recomendo demais e eu espero fortemente que essa série fique popular ao ponto de conseguirem fazer a segunda temporada. A segunda temporada, ela vai passar em 1935, que são os 27 anos antes da primeira temporada, que vai falar de um acontecimento que até foi citado no filme, né, de 2017, que os garotos estão no beco, né? Estão em um beco e tem uma pintura, né? Referenciando esses anos 30 desse acontecimento. Eu espero fortemente que essa série tenha, né, uma segunda temporada, porque eu acredito que vai ser muito boa e eles, até agora, por mim, não erraram nem um pouco. Lógico, teve erros, mas não foram. Mas os acertos foram melhores, sabe? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu likezinho se gostou, deixa seu dislikezinho se odiou. É isso, espero que vocês tenham uma ótima véspera de Natal, um ótimo Natal, um feliz ano novo, que ano novo é dia de Copa, é dia de eleição. Então é isso e tchau, até o ano que vem.